Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou Emanuel J. Santos e agora sim, depois das nossas aulas introdutórias, a gente vai começar apropriadamente a falar do tarô. Então, o nosso primeiro momento, eu gostaria que você conhecesse o baralho de tarô. E o que significa conhecer o baralho de tarô? Eu não estou dizendo para você conhecer a história, eu não estou dizendo para você conhecer os jogos, eu não estou dizendo para você saber ler as cartas com intuito adivinhatório e nem mesmo para você jogar as cartas com o método de cartas de jogar. Estou dizendo para você conhecer o baralho, conhecer as imagens que o compõem. Para isso, a gente vai utilizar um texto do Erwin Panofsky, que é um texto que eu tenho um profundo carinho. A metodologia é muito eficaz e eu venho utilizando ela há muitos anos para entender uma imagem, uma obra de arte, a partir dos seus elementos formais. Com isso, eu tenho insights muito proveitosos que me impedem, inclusive, de viajar na maionese. A ideia aqui é essa: que a gente não viaje na maionese e a gente consiga encontrar os elementos que nos são fundamentais para o nosso desenvolvimento posterior nas narrativas que iremos construir. Esse texto do Panofsky é, uma, é um resumo da metodologia que ele utiliza para a obra de arte. E eu vou citar especificamente uma tabela que ele utiliza para nortear a construção do livro. Essa tabela eu divido em três partes: a descrição, a identificação e a interpretação. E é isso que a gente vai ver exatamente agora. A primeira parte seria a descrição, que é a análise pré-iconográfica, pseudo-formal. O ato de interpretação é esse. O objeto dessa interpretação é o tema primário ou natural, seja factual ou expressional, constituindo o mundo dos motivos artísticos. O que significa isso? Eu tenho que ser capaz de descrever, eu tenho que ser capaz de elaborar um texto que descreva o objeto que eu estou observando. Antes de eu propor qualquer interpretação, antes de eu identificá-lo, eu tenho que propor essa descrição. Por quê? A descrição é a forma pela qual o seu leitor vai conseguir acompanhar a sua visão, vai conseguir acompanhar o que você está falando, os argumentos que você está construindo. Você não pode contar com a prévia compreensão, com o prévio conhecimento do seu leitor. Você tem que gerar esse conhecimento, você tem que gerar essa identificação nele. Então, quando eu observo uma rosa, a rosa é um tema extremamente comum, tanto da botânica quanto da simbologia. Mas como eu faço o meu leitor saber o que é uma rosa se ele nunca viu uma rosa antes? Eu tenho que descrever o caule, eu tenho que descrever as folhas, eu tenho que descrever as pétalas, eu tenho que descrever as cores, eu tenho que descrever as formas, o aroma, para que esse meu leitor consiga acompanhar quaisquer outras possibilidades que eu consiga dar a ele. Então, se eu estou falando de um tema botânico ou se eu estou falando de um tema simbólico, eu parto desta mesma descrição para depois construir a minha argumentação alinhada com os meus propósitos enunciativos. Para fazer isso, então, a primeira coisa é eu ter uma experiência prática, uma familiaridade com os objetos e eventos. Se eu estou descrevendo, eu tenho que descrever isso de forma clara. Imagina que você está diante de uma pessoa casada. Para a sociedade ocidental, o casamento é representado por uma aliança no dedo anelar esquerdo. Porém, só pessoas casadas usam anéis no formato de alianças no anelar esquerdo? Claro que não. Então, não posso supor, ou seja, identificar a pessoa como casada apenas porque ela tem um anel no anelar esquerdo. Eu tenho que descrever esse fato. Eu estou diante de uma pessoa com um anel no dedo anelar esquerdo.
esse anel é dourado, esse anel não possui nenhuma pedraria ou inscrições visíveis. Aparentemente é uma aliança de casamento, aparentemente essa pessoa é casada. Então eu construo a partir da descrição a possível interpretação. E é claro que eu posso errar, é claro que eu posso me equivocar, é claro que eu posso ir por um caminho que não é o correto. E por isso a gente tem princípios corretivos, que é a história da tradição. Para isso a gente usa, então, nesse setor, a história do estilo, a compreensão da maneira pela qual, sob diferentes condições históricas, objetos e eventos foram expressos pelas formas. Ou seja, se eu estou lidando com alguém cuja cultura, cuja expressão cultural visível não corresponde àquilo que eu tenho como a cultura da sociedade ocidental, eu não posso supor, por exemplo, que uma pessoa que esteja com um anel no anelar esquerdo seja casada se ela não é cristã, se ela não é católica, se ela não participou dos rituais do casamento visíveis. Então, se eu não tenho esses elementos visíveis, eu não posso supor, eu tenho que descrever apenas. E esse é um exercício extremamente sofisticado. Aparentemente não é, mas é muito difícil a gente se separar das nossas suposições. É muito difícil a gente apenas observar sem elaborar nenhum juízo de valor prévio. Então, esse setor é fundamental para a gente. É o setor no qual a gente garante o máximo de informações possíveis sobre a imagem ou quaisquer objetos que analisemos, para depois proceder com uma análise mais verticalizada. E para isso a gente vai para o segundo nível, que é o tema secundário ou convencional, constituindo o mundo das imagens, histórias e alegorias. Aqui sim a gente está falando da análise iconográfica. A descrição, a análise pré-iconográfica. A identificação, análise iconográfica. Então, quando eu identifico, eu sou capaz de, diante de uma imagem presente numa igreja católica ou presente numa casa católica, imaginar que um homem ou uma mulher em um retrato que possua uma aliança no seu anelar esquerdo é uma pessoa casada. Então, eu já imagino que aquele retrato seja de um patriarca, de uma matriarca, de uma família. Então, essa lógica ela vai sendo construída a partir das referências que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, dos hábitos, rituais, maneiras de um tempo ou de um espaço. Se eu tenho, por exemplo, um homem muito bonito, com uma lira na mão, com folhas de louro sobre a cabeça, eu possivelmente estou diante de uma representação do deus Apolo. Como que eu sei isso? A partir da descrição da imagem cruzada com o meu conhecimento dos temas. A lira é um emblema de Apolo, a folha de louro é um emblema de Apolo, Apolo é um deus masculino, então todos esses elementos constituintes unidos em uma mesma imagem me dão a ideia de que eu estou diante do deus Apolo. Por que isso? Meu equipamento de interpretação é o conhecimento de fontes literárias que trazem temas e conceitos específicos, no caso, a mitologia greco-romana. Como que eu faço a correção dessa minha identificação? A história dos tipos, compreensão da maneira pela qual, sob diferentes condições históricas, temas ou conceitos foram expressos por objetos e eventos. Então, em uma determinada época, por exemplo, eu vou ter uma representação de Apolo com cabelos escuros. Em outra representação, eu vou ter ele com cabelos claros. Esse elemento é fundamental para que eu entenda que aquele é ou não é Apolo? Se eu tenho elementos mais fortes balizados pela tradição, eu posso supor uma coisa e outra. Eu posso supor que sim, eu estou diante do deus Apolo, ou não, eu estou diante de um ator representando o deus Apolo. Eu estou diante de uma representação, um retrato de alguém com os símbolos de Apolo. Então eu preciso construir esse conhecimento e dar a devida correção a partir do momento do espaço em que isso foi construído. E por fim, eu tenho a interpretação.
A interpretação é o que a gente chama de iconologia. A gente pega o significado intrínseco ao conteúdo, constituindo o mundo dos valores simbólicos. É o que singulariza aquela representação artística em relação às demais representações artísticas. Eu posso ter diversas representações do deus Apolo, sentado, em pé, voando em sua carruagem, castigando algum mortal, mas eu só vou entender esta figura como Apolo se eu tivesse conhecimento prévio, descritivo e identificador dos elementos que são estáveis da representação do deus Apolo. A interpretação, portanto, é utilizada a intuição sintética, ou seja, quanto mais eu conheço do assunto, mais facilmente eu vou conseguir identificar os elementos estáveis. É a familiaridade com as tendências essenciais da mente humana, condicionada pela psicologia social e visão de mundo. O que corrige essa minha interpretação? A história dos sintomas culturais ou símbolos, compreensão da maneira pela qual, sob diferentes condições históricas, tendenciais e essenciais da mente humana foram expressas por temas e conceitos específicos. Ou seja, essas tendências elas vão ser representadas de formas distintas por conta de uma mentalidade que é maior do que a obra. Por exemplo, na sociedade ocidental, a raposa é um símbolo de traição. Ela é um símbolo de covardia, é um símbolo de falta de respeito aos modelos estabelecidos. Quando a gente chega no Oriente, as mesmas características do animal são interpretadas como aquela que é capaz de mudar de forma, como uma figura que interage com os homens a partir da mudança de forma, a partir de uma certa enganação. Eu tenho alguns elementos que dialogam, mas a forma como é vista em uma cultura como um ser capaz de mudar de forma, em outra como um animal representativo de determinados valores, alegoricamente falando, eu tendo essa variação, eu tenho que ter cuidado numa leitura e outra de acordo com o lugar, com o tempo e com o público voltado para aquele assunto. Sendo assim, a gente vai olhar para o tarô pensando na descrição, identificação e interpretação, primeiro pela descrição. Primeiro um olhar voltado para aquilo que a carta tem essencialmente representado. Esse exercício de ver é o que vai te permitir construir personagens, cenas, eventos bem estruturados sem viajar na maionese. Vamos ser objetivos, sem viajar na maionese. Então vamos dar uma passada aqui de olho por todas as cartas dos arcanos maiores primeiro. Então nosso primeiro arcano maior é o louco. O que eu tenho nessa carta de cara? Primeiro, ela não tem numeração. Eu só vou conseguir perceber isso com clareza em relação às outras cartas. O nome dela é o louco ou o bobo. E aí, como que eu vou olhar para essa imagem? Eu tenho uma figura masculina. Essa figura masculina está de pé, caminhando para a direita. Ela leva uma trouxa às costas. Ela tem um cachorro que arranha. E as roupas dela são extravagantes. Essa personagem tem roupas de um bobo da corte. Então aqui eu já tenho uma primeira relação com aquela figura do bobo que está no título. Então eu estou falando de uma figura do bobo da corte. Isso me permite pesquisar sobre o assunto. Me permite entender qual era a função social do bobo da corte. E para isso eu tenho que ter repertório cultural suficiente. Mas da mesma forma, quando eu vejo essa trouxa às costas, me lembra a figura do andarilho. E quando eu penso no andarilho, eu tenho que pensar em todas as pessoas marginalizadas, as pessoas que estão à margem da sociedade. Então, todos esses elementos levantados a partir exclusivamente da imagem já me sugerem algumas possibilidades de personagem. Eu posso estar falando de um andarilho, eu posso estar falando de uma pessoa que é marginalizada, eu posso estar falando de uma pessoa que é jocosa, eu posso estar falando de uma pessoa que é louca. A gente está pensando na carta com o título de louco. Eu posso falar de uma pessoa que foi atacada por um animal, eu posso falar de um viajante. Então, todos esses gatilhos são possíveis por conta da descrição da imagem. Vamos olhar então o mago. O mago, ou bateler,
não é um mago no sentido daquele que tem grandes poderes, que tem conhecimentos ocultos. Ele é aquele que faz mágica, ele é um mágico. Então, tem um homem com uma baqueta, uma varinha, um símbolo bastante comum associado aos magos, né? A varinha, aos mágicos, inclusive, a varinha e a cartola. Ele está aqui com um chapéu exuberante, as roupas exuberantes, e ele tem uma mesa à frente dele, como quem tem instrumentos de uso. E aí a gente lembra daqueles jogos em que a pessoa utiliza dados, bolinha dentro do copo para ser descoberta, aquele jogo de percepção, a prestidigitação. Então esse homem pode ser um enganador, ele pode ser um showman, mas ele também, dada a abrangência do título, ele pode ser o mago, aquele que tem poderes. A ideia é que eu consiga descrever a imagem e ir supondo essas coisas, anotando para depois revisar. Depois fazer a devida correção. Então, te sugiro, inclusive, se você agora estiver com um caderno, aproveita esse tempo que eu estou falando e vai observando a carta que está sendo descrita. Se quiser, pausa o vídeo e volta olhando depois o que você foi capaz de levantar, fazendo o cotejamento. A gente vai falar sobre isso depois. A papisa. Só o título da carta já é marcante, porque nós não conhecemos uma papisa na Igreja Católica. A Igreja Católica é uma estrutura cuja hierarquia superior é formada exclusivamente por homens. Então a gente tem aqui já um estranhamento no que a gente tem por cultura convencional. A papisa, naturalmente, é uma mulher, ela está sentada, ela tem um livro ao colo, ela tem um véu atrás de sua cabeça e ela está ornada com os atributos papais. O que eu posso tirar de uma mulher com um livro? Como a gente pode pensar na história da leitura para mulheres? Quais os atravessamentos de gênero e sociedade eu tenho nessa carta? Todos esses elementos a gente vai anotando num papelzinho à parte. Imperatriz. Aqui eu tenho uma mulher, imperatriz, sentada. Ela está com os atributos reais. O trono dela tem um formato curioso. A gente não sabe se é um trono, se é um sofá. E se a gente forçar um pouco a barra, porque a gente está lidando com uma xilogravura, a gente pode pensar em asas também. E tudo isso que eu estou dizendo são pensamentos que outros autores em algum momento descreveram buscando a interpretação da carta. Nesse momento, a gente não está buscando a interpretação adivinhatória. A gente está buscando a descrição para formular possibilidades de escrita. Então, é uma mulher com os atributos reais, ela tem no seu braço direito, ela abraça um escudo com uma águia, ela tem um cetro em cujo cimo está a cruz, mostrando as 3 grandes áreas do mundo, né, antes da América ser descoberta. E a gente percebe um certo ar de jovialidade nessa mulher. Quando a gente chega no imperador, a gente tem a mesma águia da imperatriz, o mesmo cetro da imperatriz, então a gente está diante de símbolos muito semelhantes. Só que a primeira carta que a gente tem o perfil completo. Então ele não está de meio perfil, ele está de perfil completo, com as pernas cruzadas em seu trono. O que esse homem observa? Para onde ele dirige o olhar dele? O hierofante ou papa. Quando a gente pensa nos baralhos de natureza cristã, a gente está diante da figura máxima da igreja. Assim como o imperador é a figura máxima no poder laico, o Papa é o poder máximo no quesito religioso. Então aqui eu tenho um homem com todo o aparato papal, e aí vale a pena a gente procurar imagens de papas na internet. Então ele está com a coroa papal, ele tem a luva, ele tem a cruz tríplice como cetro, ele tem 2 acólitos. Essa é a primeira carta em que a gente vê personagens além do personagem principal. Então é importante a gente observar esses detalhes. Por que
ele tem os acólitos. Quem é esse homem? Ele é mais velho que o imperador? Ele é o par da papisa? Será que é disso que a gente está falando? Perceba que à medida que a gente começa a descrever a imagem, a gente também começa a fazer perguntas para ela. E são essas perguntas que vão nortear posteriormente a nossa escrita. Chegamos então nos enamorados. Aqui a gente tem uma carta com grande número de pessoas, o que aponta para um evento. A gente não está descrevendo uma pessoa só, mas um evento. A gente tem acima então um anjo, que pode ser associado a Eros Cupido por conta das suas asas, do seu arco e flecha, que é o atributo principal de Cupido. E aí a gente tem duas personagens que é difícil aqui identificar a personagem à esquerda como homem ou mulher, mas é uma figura de importância porque tem folhas de louro na sua coroa. E do lado direito a gente tem uma mulher com flores no cabelo. Este homem que está ao centro, ele está com o corpo voltado para a mulher com flores e com o olhar voltado para esta figura com louro. E aí a gente tem que pensar, o que está em jogo aqui? É o pai entregando a filha em casamento? É o homem entre o vício e a virtude? É a possibilidade de uma escolha equivocada? Todos esses elementos são passíveis de interpretação posteriormente, mas agora a gente precisa entender que é um evento no qual um homem está entre duas figuras e tem a presença de Eros, ou seja, é um evento amoroso. A carruagem, o carro. Essa carta é a primeira carta tecnológica do baralho. Então a gente está falando de um elemento tecnológico. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente atualmente pensa em coisas eletrônicas, digitais. Mas qualquer elemento que o homem utilize, que o homem crie para sua facilidade, para ajudar no seu processo, é um elemento tecnológico. Então aqui eu estou diante de um homem, dentro do primeiro elemento tecnológico do jogo, algo que facilita a sua caminhada. Será que o louco, lá na nossa carta zero, ele daria conta de caminhar mais rápido se ele estivesse em uma carruagem? Então aqui eu tenho 2 cavalos, que são o motor dessa carruagem. É uma carruagem quadrada, a gente vê pelo dossel formado por 4 colunas. E esse homem está muito bem ornamentado com armas de guerra. Já não são roupas de tecido, como é o caso do imperador. Aqui ele está de armadura completa. Ele tem ombreiras com formato de rosto. O cetro dele é um cetro menos robusto que o do imperador, é mais funcional. É quase uma massa de armas. E a gente tem esse homem coroado. Então, um homem que está numa posição superior, ele tem maior velocidade, ele tem uma postura mais heróica. E aí, quando a gente olha para um homem já na carta 7, a gente tem já elementos dentro do próprio tarô para fazer um comparativo. Como esse homem pode se diferenciar dos demais homens que vieram antes e como a posição que ele ocupa no baralho pode ser um reflexo daquilo que vem antes. Perceba que quanto mais a gente observa as cartas de baralho, quanto mais a gente observa as cartas de tarô, especificamente do Marseille, mais perguntas nos vêm à mente. Mais perguntas vêm à mente. Eu acho que essa é a colocação. E não é porque eu jogo o tarô há muitos anos que essas perguntas deixam de fazer sentido. Na verdade, elas são gatilhos muito fortes para que eu possa ver por ângulos que eu não veria de outra forma. Então, toda vez que a gente descreve uma carta, a gente tem que começar a fazer perguntas sobre como é que essa carta atualiza o título, como que ela se relaciona com o que veio antes e quais são os elementos que serão necessários que eu pesquise na cultura ocidental, dado que esse é um baralho ocidental. A justiça. A justiça é um símbolo até relativamente fácil da gente identificar, porque nós somos norteados por uma série de imagens
as quais estão associadas com esse emblema, como é o caso, por exemplo, de qualquer escritório de advogado ou um fórum no qual a gente vai encontrar os emblemas da justiça, que são os atributos, que são a espada e a balança. Poderia ser um homem aqui? Poderia. A gente tem o arcanjo Miguel, cuja representação tem a espada numa mão e a balança na outra. Mas, se a gente olha a representação na cultura ocidental, as virtudes normalmente são representadas por mulheres. Então, tem uma mulher sentada em um trono também diferenciado, ela também está coroada e ela olha fixamente para frente. É uma das primeiras cartas que tem essa postura em relação ao observador. E aí na sua mão direita ela tem uma espada, na sua mão esquerda ela tem uma balança. Todos esses atributos descritos devem ser pesquisados para que a gente consiga entender a abrangência da carta. O eremita. O eremita é a carta mais idosa até o momento. Então a gente tem o imperador como homem de meia idade, o hierofante ou papa já nessa posição mais idosa, mas o eremita é aquele que é o mais idoso. Né? Ele tem uma aparência mais desgastada que os demais. Então a gente está falando de fases da vida do homem. Se eu estou falando de fases da vida do homem, eu já estou construindo uma narrativa. Eu já estou construindo um argumento para a interpretação dessas cartas numa determinada linha. Ele está coberto por um manto, ele tem um capuz que não está puxado sobre a cabeça, ele tem um bastão assim como o louco, né, o que aponta para um viajante, para um caminhante, e ele tem uma lâmpada à altura dos olhos. Então, qual que é o sentido dessa lâmpada à altura dos olhos? O que ele está buscando? O que ele está tentando iluminar? A roda da fortuna. A roda da fortuna é um símbolo que é bastante complexo de descrever, porque os personagens que a integram são humanoides. Então eu tenho uma roda de 6 raios, uma estrutura que permite que ela seja girada, e acima eu tenho uma figura que lembra uma esfinge com uma espada. Essa esfinge está coroada. Descendo a roda, a gente pensa que esse movimento da roda é anti-horário. Descendo a roda, eu tenho uma figura humanoide. Subindo a roda, eu tenho uma figura animalesca. Que animais eu posso identificar nesses personagens? Por que é que ela está girando nesta posição? Como que essa estrutura se sustenta? E por que o título dela é Roda da Fortuna? Todas são perguntas válidas a partir da descrição da carta. A força. Novamente, a gente está diante de uma virtude da fortaleza. Mas como que eu sei isso? As representações ocidentais da força ou a trazem com uma coluna ou a trazem com um leão. E aqui esta mulher, com roupas ricas, roupas bastante paramentadas, abre sem dificuldade a boca da besta. Se eu não conhecer a iconografia ocidental, eu dificilmente conseguiria entender que esse animal é um leão. Mas aí eu preciso fazer esse contraponto com o conhecimento de mundo, com o conhecimento enciclopédico, para entender que dentro dessa representação, que é uma xilogravura, fica difícil representar um leão com toda a sua beleza. Mas aqui o que eu tenho, esse evento, é uma mulher que abre com grande facilidade a boca de um leão. O pendurado. O pendurado, aí a gente tem uma questão de tradução também, né? Nos baralhos traduzidos para o português brasileiro, a gente vai encontrar o enforcado também. Muito recentemente, que esse elemento titular passa a ser pendurado pela leitura do tarot francês, né? Do Le Pendu. Então aqui eu tenho um homem preso por um pé em uma estrutura de madeira, parece um cadafalso. E aí eu te falo, você lembra daquelas armadilhas de filmes que a pessoa pisa num círculo feito com corda e de repente ela está de ponta cabeça? Não parece que esse homem caiu numa armadilha? Não parece que ele foi pego em uma emboscada? Então esses elementos aqui são fundamentais para que a gente comece a construir um evento.
Então não é mais só sobre um homem, não é mais só sobre o fato de ele estar de ponta cabeça. Aqui eu já tenho também elementos que me levam à construção de eventos. Aqui a gente está diante de uma carta que não tem nome. Ela tem uma numeração, 13, mas ela não tem nome, ou seja, o elemento que nos nortearia na leitura não está presente. Mas vamos ver se a nossa cultura de mundo, se a nossa visão de mundo é capaz de interpretar. Eu estou diante de um esqueleto que tem alguns pontos em que parece ter carne. Então é um esqueleto, é um cadáver em fase de putrefação. Ele tem uma gadanha, uma foice nas mãos, e ele está ceifando um terreno no qual a gente vê uma cabeça aparentemente feminina à esquerda, a cabeça de um rei à direita, mãos, pés. E qual é a figura que nos lembra? Qual é a parte cultural que nos lembra? A morte. Então, essa carta representa a morte. E aí a gente tem que pensar em todas as descrições da morte que nós tivermos acesso na cultura ocidental. Como que a morte se representa num desenho animado? Como que a morte é representada num filme de terror? Como que a morte é representada na comédia? Então, eu tenho um elemento estável que pode ser desdobrado a partir dessa primeira leitura. O esqueleto com uma foice ceifando vidas humanas. Novamente estamos diante de uma virtude. E aqui também é importante a gente entender como que essa virtude é construída na cultura ocidental. Aqui a gente está diante da temperança. A temperança aqui é representada trocando a água de um vaso para o outro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de esfriar chá quente, leite quente ou café quente, passando de uma caneca para outra. Esse é o movimento que essa figura humana, mais apropriadamente humanoide, porque humanos não têm asas, está fazendo. Então, eu estou diante de o quê? Eu estou diante de uma figura angélica? Eu estou diante de uma figura apenas alada? O ato dela significa o quê? Então a gente está agora diante da figura diabólica, o diabo. O diabo aqui é representado curiosamente, né? Eu acho que a parte mais curiosa da representação do diabo é a representação dos dois elementos sexuais. Ele tem seios como uma figura feminina e ele tem o falo como uma figura masculina. Então aqui a gente está falando de aspectos intersexo, aspectos masculinos e femininos que se misturam. E a gente vai ter essa atribuição, né, essa utilização em vários aspectos artísticos. Então, por que o falo representado? Qual é a função do falo? Qual é o lugar do falo? Essa figura tem garras nos pés, garras nas mãos, asas de morcego e chifre de veado. A gente tem uma série de elementos animalescos monstruosos associados à mesma figura. Não dá para saber se ele está sorrindo, se ele está com a língua de fora, mas é uma postura bastante zombeteira. E assim como a justiça, ele também está de frente para quem observa. E assim como o mago, ele tem uma baqueta na sua mão. Só que a baqueta é uma tocha acesa. Qual é a função da tocha? Como que ela se diferencia da tocha do eremita? Abaixo dele a gente vê duas figuras humanoides, também com chifres, amarradas. Será que essas figuras têm a ver com aqueles dois acólitos do Hierofante? Por que ele está num pedestal? Por que essas criaturas estão amarradas ao pedestal? Como que esse evento se constrói? E como que você, como leitor, identifica a figura diabólica? Como que você a representaria? Vamos formando várias questões pensando justamente na proposta dessa imagem. O que essa imagem propõe?
Agora a gente está numa carta que é muito curiosa em termos de nome. Nos baralhos franceses ela é chamada Casa de Deus, mas atualmente ela é mais conhecida como a Torre Fulminada. E o evento aqui representado é uma torre sendo atingida por um relâmpago. O topo da torre lembra uma coroa, ou seja, será que a gente está falando da queda de um prédio físico ou da queda alegórica de um aspecto monárquico? Duas figuras são lançadas dessa torre. Elas estão sendo jogadas pela janela. Então, quando eu penso nesse evento representado pela torre, eu estou falando de uma tempestade? Eu estou falando de uma torre que foi erguida até o céu e que, portanto, começou a tomar raio em sua tampa? Porque quando a gente pensa na lógica do relâmpago, ele sempre vai procurar o caminho mais curto até a Terra. Essas figuras que estão caindo da torre, elas vão sobreviver? Isso que está acontecendo é um evento natural? É uma tragédia? Do que a gente está falando quando olha para essa imagem? Não esqueça de anotar no seu caderno as suas impressões, de responder essas perguntas e fazer a sua descrição da forma que você acha conveniente. Eu gosto muito de escrever e acompanhar de um adesivo da carta, ou colocar uma carta por página. Veja como for mais fácil para você. Agora a gente cai na estrela. O que a gente tem na estrela? Uma figura nua, feminina, é uma mulher, né? Tem seios aqui. Ela tem duas jarras e ela, ao invés de fazer igual a temperança, que não desperdiça uma única gota, ela está jogando essa água no chão, no curso d'água. E acima da cabeça dela, a gente tem 7 estrelas circundando uma estrela maior. E será que eu estou falando de uma constelação específica? Será que eu estou falando do caminho dos 7 errantes, né? Dos 7 planetas? Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Será que eu estou falando desses 7 errantes? Dessas figuras celestes que para a astrologia antiga eram da mesma categoria? Não estou falando nem do satélite da Terra e nem do centro do sistema solar. Eu estou falando de uma visão antropocêntrica do céu, uma visão que olha para o céu e justifica o que vê. Essa figura está então derramando essa água. Eu tenho nessa cena plantas, eu tenho um pássaro. O que essa imagem fala? Eu não estou num lugar interno, não estou num espaço fechado, estou falando de um lugar que é aberto, estou falando de uma figura feminina numa posição de extrema devoção ou de extrema fragilidade, dependendo do ponto de vista que eu der. E existe toda uma descrição em tampar a genitália dela com o jarro. Houve essa descrição com a carta do diabo? Não mesmo. Então a gente tem aqui elementos muito específicos para serem analisados. A Lua. A Lua aqui a gente está vendo o quê? Primeiro, né, o central, que é essa figura lunar. A gente tem que entender que esse baralho é um baralho do hemisfério norte. No hemisfério norte, os quartos lunares são opostos ao do hemisfério sul. Então, no hemisfério sul, se eu tenho o céu, no céu a lua como um C de casa, eu tenho o período crescente. Se eu tenho ela como um D de dado, eu tenho o período minguante. No hemisfério norte é o oposto. Quando eu tenho C, eu estou diante do momento minguante, e quando eu tenho D, eu estou diante do momento crescente. Mas será que aqui eu estou diante do momento crescente? Será que eu não estou diante da lua nova? Já fica um questionamento aqui. Essa figura é observada por 2 cães que aparentemente ladram para a lua. E abaixo eu tenho um tanque. Por que eu tenho um tanque? É diferente da estrela, que eu tenho uma massa de água disforme. Aqui eu tenho marcas muito retas. Isso é feito pelo homem. É um tanque onde eu tenho uma lagosta, um lagostim. E ladei a carta 2 torres. Então eu tenho tanto elementos humanos, civilizatórios,
quanto elementos selvagens e naturais. Como que esses elementos dialogam com a cena ou personagem que eu estou querendo criar? O Sol. Aqui eu tenho o Sol na mesma posição que eu tive a Lua e a Estrela, em destaque. E abaixo do Sol eu tenho duas crianças de sexo indefinido que brincam. Uma está com a mão sobre o ombro da outra e brincam diante de um muro. Eu estou falando aqui do que é infantil, eu estou falando aqui do que é puro, eu estou falando do que é pueril, eu estou falando de um momento de alegria porque é sob o sol, eu estou falando do risco de insolação. Como é que eu vejo essa construção da imagem para poder proceder com a interpretação? O julgamento. Essa carta também possui um grande apelo cristão, que eu tenho um anjo. Esse anjo está na mesma posição em que nós tínhamos lá o Cupido na carta número 6, os enamorados. Só que aqui é um anjo robusto, é um anjo adulto, e ele está em massas de nuvens. Ele está como se ele estivesse numa aparição, soprando uma trombeta. Qual é o momento da cultura cristã em que um anjo sopra a trombeta? Abaixo dele a gente tem três figuras. Uma que aparentemente sai de um túmulo, está de costas, ela tem uma cor diferente. E duas figuras, uma masculina e uma feminina, que também estão em posição de prece. Então eu estou diante de uma pessoa, de uma persona, de um evento. Eu acredito que a gente vai ter mais facilidade de falar de um evento, que é o evento da ressurreição dos mortos. Isso é próprio do cristianismo. Então, como que essa figura angélica pode representar uma persona, um personagem, um evento? O que está sendo construído nessa cena? E por fim, o mundo. Aqui a gente tem uma figura feminina, ela tem também o seu ventre tampado por um tecido, ela carrega em sua mão uma baqueta igual àquela lá do mago, e ladeiam essa mandorla que a envolve. Os quatro cantos da carta têm ladeados um touro, um leão, uma águia e um homem. Quando a gente estuda a iconografia cristã, a gente repara que esses são símbolos dos quatro evangelistas. O homem representa Mateus, o leão representa Marcos, o búfalo representa Lucas e a águia representa João. Como que isso impacta a leitura dessa carta? Quais são os elementos que eu sou capaz de antever a partir daí? Então a gente vai refazer esse exercício. Eu peço que você faça isso no seu caderno. Que você olhe, se você já tem o baralho, que você faça isso com o baralho que você tem. Porque aqui eu utilizei esse Marseille, que além dele ser bonito, ele está em uso livre, não comercial. Mas você pode usar qualquer baralho que você tenha. Meu objetivo é: olhe para a cena, enxergue o que está acontecendo, marque isso no seu caderno. Como que essa carta pode representar, a partir dos seus elementos formais, uma persona, uma pessoa, uma determinada profissão, um evento, um lugar? Então eu desejo para você boa sorte. Eu fico muito feliz se você me acompanhou até aqui. E a gente se vê na nossa próxima aula, continuando o processo de Panofsky. Um forte abraço e até lá!